Bom, gente, nas aulas passadas falamos sobre os índices simples e começamos a falar sobre os índices múltiplos, onde falamos sobre o índice de ranking. Vimos que no índice de ranking fazemos o ranqueamento dos animais de acordo com cada característica, onde os melhores animais recebem o valor 1, o segundo melhor recebe o valor 2 e assim sucessivamente. A seleção dos melhores animais é feito pelo ranqueamento geral, que é a soma dos rankings de cada característica, e os melhores animais vão obter os menores valores. Ainda sobre índices múltiplos, ainda tem o índice de seleção com peso econômico e seleção por níveis independentes de eliminação. Hoje iremos falar sobre índice de seleção com peso econômico. Ele é um índice múltiplo utilizado para ordenar os animais no rebanho, onde as características são ponderadas por suas importâncias econômicas. No índice de ranking, os animais são classificados apenas de acordo com seu valor na característica. No índice de seleção com peso econômico, esses valores ainda serão multiplicados pelo seu valor ponderado da característica. A identificação dos melhores animais é feita com base na contribuição do desempenho dos animais nas diversas características consideradas, ponderadas pela importância econômica de cada um. O critério de discriminação dos animais nesse índice será o somatório dos desempenhos da característica vezes o seu peso econômico, ficando a fórmula assim, onde A1 é o peso econômico da característica 1 vezes o valor da característica 1, mais o peso econômico da característica 2 vezes o valor da característica 2, assim sucessivamente, até a nxn. Como nós iremos utilizar os mesmos dados calculados no índice de ranking, o valor de n vai ser igual a 8, ou seja, nós utilizamos lá 8 características. Então, o valor de x vai variar de 1 a 8. E o peso econômico também de 1 a 8. Essa é uma fórmula simplificada, que é o somatório dos valores de AI vezes XI, onde o somatório de AI, que é o somatório dos pesos econômicos, tem que ser igual a 1, ou 100%. Por exemplo, temos aqui 8 características. O peso econômico atribuído à primeira característica, vamos dar, por exemplo, 15%, ou seja, 0,15. Na segunda característica, também 15%. E assim, nós vamos simulando da terceira característica em diante, de forma que o somatório desses valores seja igual a 1 ou 100%. E é exatamente isso que está pedindo na questão da prova prática, para montar o índice de seleção com peso econômico, onde o somatório dos valores da característica seja igual a 1. Então, realizar a pressão de seleção de 40% e obter o diferencial de seleção no índice com base no diferencial de seleção de cada característica. Nós iremos também identificar em quais características haverá perdas ou ganho com a seleção. Temos que analisar também a diferença entre os dois índices, o índice de ranking e o índice de seleção com peso econômico, para ver se os mesmos animais selecionados num índice foi considerado no outro índice, ficando assim na planilha. Bom, na planilha iremos pegar os mesmos dados utilizados no índice de ranking. Então, seleciono e copio os dados para a nova aba. No lugar de N1, vamos substituir por A, que é o score das características. No lugar de índice de ranking, iremos colocar índice de seleção pelo peso econômico. Tirar toda essa marcação, que aqui não faz mais sentido. Bom, agora eu irei atribuir o peso econômico às características. Aqui no caso de A1 eu irei atribuir um peso econômico, por exemplo, de 15%. Então colocarei 0,15. Na característica 2 eu também atribuo
valor de 15%. E assim eu faço com as demais características. Bom, aqui vocês podem ver que eu atribuí já os valores de todas as características. O somatório dos valores vai ser igual a 1, ou 100%. Agora eu irei atribuir para toda a coluna. E assim fazendo os outros dados também. Depois de atribuir o valor em todos os dados da coluna, eu irei destacar para ficar mais fácil a visualização para vocês. O que é que eu irei fazer? Eu irei fazer o somatório da multiplicação dos valores pelo peso econômico. Então ficaria assim, aqui na coluna do ISPE, ficaria igual, clica na coluna de valores e observando a fórmula, eu irei multiplicar o valor pelo peso econômico e ir somando todas as características. Mais característica 3 vezes o peso econômico 3, mais característica 4 vezes o peso econômico 4, característica 5 vezes o peso econômico 5, mais característica 6 vezes o peso econômico 6. E quando se trata de idade ao primeiro parto e OPG, em vez de colocar mais, eu coloco menos, pois quanto maior o valor do IPP, pior para a característica. Então, coloco menos, abre parênteses, clico no valor do IPP vezes seu valor econômico, fecha parênteses, e a mesma coisa com o OPG, menos. Perceba que o valor do ISPE foi negativo. Isso ocorreu por conta dos valores de IPP e OPG serem muito grandes em relação às outras características. Para isso eu tenho que fazer uma correção de escala. Então, para anular esse efeito, eu irei inserir uma coluna aqui do lado e ajustar os valores de acordo com o maior valor. Por exemplo, o maior valor é 850. Então eu irei atribuir a esse valor o valor 1. Os outros valores vai ser a divisão deles mesmos por 850. Como se fosse uma regra de 3 simples. Ficaria assim, igual dividido por 850. E aplico para todas as outras células. Da mesma forma no OPG, o maior valor é 5.600. Então eu irei pegar todos os valores e dividir por 5.600. Bom, é importante nós ajustarmos a quantidade de casas decimais. Então vamos selecionar todos os dados e ajustar para 2 casas decimais, para facilitar a visualização. Agora iremos ajeitar na fórmula. Em vez de ser O2, a coluna O2, iremos arrastar para P2. Entenderam? O que foi que eu fiz? Está aqui selecionado aqui, né? O O2 vezes o Q2. Só que eu irei arrastar para o P2, que é o valor ajustado. Da mesma forma na outra coluna. Aplico para todas as outras células. E temos o valor do ISPE. Bom, então devemos agora classificar todos os dados pelo ISPE. Então, 40% de 18 animais representa 8 animais. Bom, cálculo de média de rebanho e de média de selecionados, vocês já viram nos exemplos anteriores. Aplica para todas as etapas.
E então vocês irão discutir o resultado dessa seleção. Quais as características que foram favorecidas, que foram acrescidas mais, agregado mais valor, e quais agregaram menos valor. Comparem também se esses animais selecionados são os mesmos selecionados no índice de ranking e justifiquem no trabalho essa mudança na ordenação dos melhores animais.